a primeira do seu rádio. Integração FM. Para cuidar de cada cantinho da sua casa e manter ela perfumada, use o limpador perfumado Girando-Sol. Sua fórmula tecnológica garante mais limpeza e perfumação, eliminando odores do banheiro, pets e frituras. A linha de limpadores perfumados Girando-Sol é composta por várias fragrâncias, é de fácil aplicação e pode ser usada em diversas superfícies, como pisos, azulejos, vidros, bancadas e móveis. Espalhe esse bem-estar na casa toda. Girando-Sol. Cuidamos de cada cantinho da casa. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, aos nossos convidados. Estamos iniciando mais um programa, Momento do Turismo no Vale. Já estamos aí iniciando o ano de 2025, com todo esse propósito, né, de que realmente a gente possa fazer a diferença, né, depois de tudo aquilo que a gente viveu em 2024, e com belas histórias e belas experiências aí para compartilhar. Estamos iniciando então o nosso 102º programa, Momento do Turismo no Vale, e hoje não estamos nos estúdios da Rádio Integração. Estamos aqui no camping do Irineu, aqui no interior de Arroio do Meio, aqui no distrito de Forqueta, com os nossos convidados de hoje então, a Viviana Casaril e o Martinho Hoffenbach, eles que são aqui do camping do Irineu, e a Rosemary Teleken-Rupenthal, ela que é guia de turismo e também empreendedora das caminhadas. Lembramos que esse programa tem o apoio da Anne Decor House, localizado na RS 130, no quilômetro 75, na Barra do Forqueta, em Arroio do Meio. No telefone de contato 995737855. Girando-Sol, cuidamos de cada cantinho da sua casa. Juntos vamos construir um 2025 ainda mais próximo e cooperativo. Sicredi é ter com quem contar. Agradecemos aos nossos apoiadores e o programa de hoje tem o tema Turismo em Forqueta, Camping do Irineu, com as novidades e as parcerias para essa temporada então já de 2025. Queremos ficar juntos até às 13 horas. Nós estamos nas ondas da Rádio Integração FM 87.5, estamos no YouTube e também estamos no Facebook. E dessa forma, então, para a gente iniciar, eu vou pedir aqui uma saudação inicial, uma apresentação, uma saudação. Começo aqui com os nossos anfitriões. Pode ser contigo, por favor? Pode sim. Uma boa tarde a todo mundo. Primeiramente, a gente gostaria de dizer que está muito feliz em ter vocês aqui novamente, nesse momento de mudança, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Nós que agradecemos, né? E a gente poder estar aqui também é uma vitória, né? A gente vinha conversando
fora do ar também, sobre várias histórias, né? Nós temos muitas coisas aí para compartilhar, para mostrar, para contar. E isso também nos inspira, né? Essas histórias que vocês contaram, que nós queremos compartilhar com os nossos ouvintes, são também o nosso grande, né? A grande motivação para a gente continuar aí trabalhando nesse setor tão importante que é o setor do turismo. Martinho, pode ser contigo, então? Bom, agradecer, que nem a Viviana também agradeceu a vocês aí a presença mais uma vez aqui no Camping do Irineu, né? A gente fica muito feliz com a presença. E vamos aí para mais uma temporada, mais um ano. E vamos seguindo em frente, né? E com certeza com muitas novidades, né? E a gente está com muita certeza. expectativa de poder contar isso aí para os nossos ouvintes. Rosemary? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, a Vivi, ao Martinho, os anfitriões de hoje, a Marlise e a sua equipe da rádio. E quero também aproveitar desde já para agradecer pela oportunidade de novamente estar participando do programa e agora já com ideias e novidades para o ano de 2025. Obrigada, Rosemary, sempre muito parceira, né, do nosso trabalho também. E sempre com essa disposição de mostrar algo diferenciado aí para os nossos visitantes, para os nossos turistas. E eu quero também fazer esse destaque de como é importante nós aqui que somos de Arroio do Meio, conhecer, né, a nossa cidade, os nossos atrativos e a gente poder mostrar e poder compartilhar isso também com quem nos acompanha. Temos aqui também o chimarrão, né, que a gente precisa apresentar, que vai nos acompanhando aí ao longo do nosso programa. E também quero agradecer ao Alan, que está aí na parte técnica, nos acompanhando, nos assessorando, a Ana também, que sempre está aí também nos dando um grande apoio, um grande suporte para que a gente possa manter esse programa no ar e vida longa a ele também. Bom, a gente vai iniciar então hoje o nosso trabalho. Queremos saber um pouco mais aqui do Camping do Irineu, das propostas também da Rosemary para 2025. Em outra oportunidade nós já falamos um pouco dessa história, mas assim, Martinho e Viviana, acho que é importante a gente lembrar de novo um pouco dessa história do camping. Quando iniciou, há quanto tempo já existe esse empreendimento, para depois a gente, né, contar as novidades aí para os nossos ouvintes. Certo. Como a gente já contou um pouquinho no primeiro programa que vocês gravaram aqui, o camping teve início no dia 25 de dezembro de 1976. Então, não é um empreendimento, né, de hoje, ele é um empreendimento muito antigo, que surgiu, né, da visão do meu sogro, né, o Irineu, o pai do Martinho, né, que viu a oportunidade de vender bebidas, né, a um grupo de jovens, né, que na época vinham tomar banho, vinham aproveitar o rio, né, num local que era só uma lavoura, né? Então a gente deixou hoje vamos dizer assim, uma homenagem, né, que está aqui do ladinho, marcando ali a pedra onde ele inicialmente vendia as suas bebidas, para que a gente tenha essa memória. E uma das primeiras coisas que a gente quis fazer foi tirar uma foto dele ali, né, para a gente ter isso guardado para sempre. E com a ajuda do pessoal aqui do camping, a gente conseguiu montar, então, um local ali para deixar, né, essa memória e para fazer essa homenagem. Tá? E acho que essas belas, eu sempre digo que o turismo, ele vive também dessas belas e boas histórias, né? Então, para quem está nos acompanhando, nós estamos falando aí de 1975, é isso? 76. Nós estamos aí em 2025. Então, quem escuta essas histórias, daqui a pouco também pode estar se inspirando, né? No sentido assim de que a gente não perca as oportunidades, que a gente consiga olhar daqui a pouco, né, para uma ideia que a gente talvez deixou lá em 2023, 2024, e a gente possa começar 2025 também se inspirando aí nessas histórias que vocês têm aí para contar. Martinho, tu querias continuar complementando alguma coisa com relação a essa história? O que daria para complementar, digamos, claro, com o passar dos anos depois, o pai foi colocando mais algumas casinhas. Com o tempo depois veio o bar, que hoje está aqui atrás de nós também, que, claro, teve uma remodelação, né, há alguns anos agora.
mas que aos poucos então foi sendo sempre acrescido algo a mais no camping, né? Foi se ampliando a área verde, sabe? Teve épocas aí que a gente teve acampamento de barraca, que daí, claro, depois com o passar do tempo também foi sendo mudado essa parte em função de algumas cheias, enfim, também que aconteceu há algum tempo atrás. Mas a gente sempre trabalhando então nessa ideia de ir ampliando, sempre acrescentando algo a mais, sabe? Como já vinha desde a época do meu pai, né? A gente poderia, eu acho que, né, sem medo de errar, dizer que o Camping do Irineu, talvez ele inaugurou uma perspectiva de turismo em Arroio do Meio. Né? Porque me parece que dentro desse contexto todo, né, de história, de ampliação e também de vocês irem se adaptando, né, aos novos tempos, né, assim, percebendo que tinha outras formas também de agregar valor a esse empreendimento, talvez a gente possa dizer que o turismo em Arroio do Meio começou aqui no Camping do Irineu. Né? Olha, eu poderia dizer que realmente foi algo assim, porque até algo que eu estava me lembrando agora, que faz poucas semanas até que um pessoal comentou com a gente aqui, que teve um outro camping aqui também, próximo, que começou, na verdade, justamente pela ideia que o pai teve na época, sabe, de começar a vender bebida e tal, e daí começaram a ter a ideia do camping e o pessoal mais próximo aí, mas camping, o que seria o camping? O que é isso que o Irineu inventou, sabe? E aí, em cima dessa ideia que foi se começando outros empreendimentos também, né? Quando a gente fala de turismo, a gente também fala de ideias, fala de histórias, fala de empreendedorismo, de empreender. E a gente sabe que o empreender, ele exige também toda uma coragem, uma ousadia e também parcerias, né? Então, ao longo desses tantos anos aí de camping, eu imagino que a gente, né, se a gente pudesse aqui chamar pessoas para contar histórias, a gente deve ter belas histórias, né, de pessoas que se conheceram aqui, de pessoas que realizaram seus eventos aqui, de pessoas ou de famílias que acampavam aqui, né? Porque essa ideia de camping, de acampar, ela parece que entre nós ela ainda é uma ideia muito mais recente, né? Então, hoje o camping aí tem toda uma reorganização, tem toda uma história aí para contar, também num pós-enchentes, né? Então, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso, né? Porque agora há pouco também, ainda fora do ar, nós falávamos um pouco sobre isso, né? E eu quero iniciar perguntando isso, assim. Esse sentimento que vocês têm, ou passados aí alguns meses, né, dessa enchente, né, que vocês, claro, já tiveram aí uma experiência também em 2010, que a gente recorda que foi um momento difícil também aqui para o Vale, né, aqui do Forqueta, mas gostaria que vocês compartilhassem um pouco dessa experiência, né, de maio. O que vocês viveram naquele momento e para a gente poder contar essa história do que as pessoas encontram quando elas chegam aqui hoje. Queria colocar aqui, primeiramente, que diferente de 2010, tá? Quando nós éramos assim mais jovens, né? E nós fomos uma geração criada para não dar continuidade ao empreendimento do pai e da mãe, né? Os nossos pais nos incentivavam a estudar, a buscar o nosso espaço, porque eles tinham uma visão de que era sofrido trabalhar no interior, né? A gente ainda vem de uma geração que a gente não foi criado para dar continuidade. Então, em 2010, nós estávamos vivendo a nossa vida já fora daqui. Nós não participávamos. Então, por mais que a gente teve um sentimento de perda, era muito diferente. Mas, agora, a partir de 2020, a gente retornou para cá, começou a ajudar, começou a fazer parte da administração. Junto vieram os nossos filhos, né? A gente já tinha nesse meio tempo a gente teve mais uma criança e a gente tem um sentimento totalmente diferente. E quando aconteceu a enchente de maio, né? O Irineu, a Lia, né? Que até então eram as pessoas responsáveis, sequer estavam aqui. E aí essa responsabilidade toda caiu sobre a gente, né? De vir para cá,
de verificar a situação, de tomar a frente e, de certa forma, de tentar acalentar eles, né? Eles estavam em viagem, eles não conseguiram retornar e a gente ficou com essa responsabilidade. Então, em primeiro lugar, assim, a gente teve um sentimento totalmente diferente, né? Sem comparar. E no momento que a gente realmente conseguiu acessar, porque os primeiros dias, né, tinham ruas interditadas, a gente não tinha como chegar aqui. E quando a gente chegou aqui, a destruição, claro, né, isso machuca, isso dói, a gente se emocionou. Mas a gente se abraçou lá na parte das árvores que não existiam mais, né, contra o rio. E ao olhar para o todo, a gente só se olhou e falou: que lugar lindo para construir um deck. Essa foi a nossa primeira frase, assim, tipo, a gente não reclamou de nada. Pela vista toda que deu, porque para quem conheceu o camping do ano passado, digamos do ano passado para trás, né, era bem diferente, digamos assim, com a vista toda que deu agora, sabe, né, que abriu, sabe, ficou totalmente diferente, né, mas que nem a Vivi colocou, sabe, a gente olhou para aquela visão, sabe, e enxergou algo que a gente poderia fazer diferente, acrescentar algo a mais, sabe, com o que tinha ocorrido, né? Eu imagino, porque a gente veio, né, uns dias depois a gente veio até aqui para, enfim, também para, né, porque a gente tem essa perspectiva de ver como está, né? Uhum. E ao mesmo tempo entender de que forma essa reconstrução também vai acontecer. E a gente entendendo que o Camping do Irineu tem toda essa história, essa trajetória, também do turismo aqui no nosso município, a gente também, eu me perguntava, né? Como vai ser daqui para frente, né? Será que a família vai reconstruir tudo isso, né? Onde vão encontrar forças, onde vão encontrar energias? E eu perguntei isso, né? Quando nós estávamos antes conversando, antes do programa, antes de entrar no ar, e a Viviana me respondeu de um jeito que eu fiquei muito emocionada, né? Porque ela dizia assim que a gente não pensou, né? Fale um pouco sobre isso, porque eu achei linda essa história. Exato, a gente não se permitiu, né, reclamar, não se permitiu chorar pela situação, né? A gente colocou como meta que a gente ia abrir e a gente não pensou no resto, né? A gente enxergou uma oportunidade de melhorar, de fazer diferente e a gente decidiu fazer. Nós falamos, né, e a gente nem se deu conta, nós trabalhamos todos os finais de semana desde então e, assim, a gente não tem o que reclamar, né? Cada coisinha diferente que a gente conseguiu fazer, cada mudinha de flor que foi plantada, cada espaço que a gente conseguiu tirar a lama, cada pedacinho, né? Cada telhado trocado das casinhas, cada parede recolocada no lugar, tudo isso assim trouxe uma sensação maravilhosa e a gente sempre contou com os amigos, né? A gente fez vários mutirões, as pessoas vieram e ajudaram. Com ajuda também da Rosemary, né? Que também esteve presente aí no mutirão que a gente fez também, né? E isso para nós assim é sem palavras, né? Acho que é aquele sentimento, né? Aquele sentimento de pertencimento. Talvez a gente vinha falando antes também, né, Rosemary, Martinho e Viviana, sobre a identidade do turismo em Arroio do Meio. Então, quando a gente vê essa solidariedade, essa mobilização comunitária de todas as pessoas que, de alguma forma, tem essa vinculação aqui com você, seja quem tem as casinhas, seja quem é aqui da comunidade, essa vontade de querer que tudo volte a funcionar, eu acredito que isso deva ter sido para vocês uma força, uma energia, porque olhando para vocês agora, a gente vê, eu quero até aproveitar para descrever, a gente vê uma energia no olhar de vocês, né? Uma sensação assim de que a gente conseguiu. Não conseguimos, a gente conseguiu, mas com o apoio de muita gente, né? E é isso também que a gente quer deixar esse recado. Para quem ainda está se reerguendo, para quem ainda está se reconstruindo, é possível, é um dia, a gente diz, um dia após o outro, né? E vocês certamente projetaram aí um início, né? E isso também foi importante. E acho que eu vou fazer essa pergunta, Viviana, que eu fiz para ti antes também. Qual é a expectativa que vocês
têm ou que vocês tiveram quando vocês decidiram reabrir? Eu vou repetir a minha resposta, né? A gente só queria reabrir, a gente só queria abrir novamente o camping. Então, a gente focou nisso, criou um cronograma, a gente verificou quais eram as necessidades reais ali para a gente conseguir utilizar o espaço. E como eu falei antes, a gente está utilizando assim, a metade da área do camping só. Então, a gente vai ter um trabalhão, né, no final dessa temporada, porque o objetivo para o ano que vem é voltar com a estrutura toda. Mas, assim, a gente não criou expectativa, né? A gente tinha um objetivo que era abrir, né? Tudo que a gente fizesse além disso, né, já era além. Acho que é por isso que a gente está tão feliz, né? Porque a gente conseguiu. Assim, um final de semana a gente marcou a data da abertura e um final de semana antes da abertura a gente disse não, agora a gente terminou. E a gente ficou muito feliz. E a reabertura foi em que data, né? Até para compartilhar aí com os nossos ouvintes. Foi no dia 15 de novembro. Então, e foi eu me recordo que foi um final de semana de um tempo bonito, né? Tinha um feriado que era na sexta, né? Então tinha todo esse período e realmente assim foi uma data que vocês escolheram e que certamente coroou também todo esse trabalho, né? E você dizia também uma outra coisa que me chamou a atenção com essa expectativa do público, né? O quanto a comunidade de alguma forma também respondeu estando aqui. Sim, a gente teve uma surpresa muito grata no dia da abertura e nos primeiros finais de semana, enfim, até o momento, com essa busca, né? O público tem comparecido. No dia da abertura a gente teve um público em massa que nos surpreendeu muito, nós nem estávamos preparados para tanta gente. E assim, a gente acredita que foi muito em função da divulgação. Em momento nenhum a gente colocou que não conseguiria. A gente foi fazendo as melhorias, reconstruindo e divulgando isso. E a gente acredita que gerou até uma certa curiosidade. O pessoal veio, né? O pessoal queria ver, queria conhecer as novidades e deu tudo certo, né? A gente ficou muito feliz. E quando a gente chega aqui, é surpreendente como a gente vê em cada detalhe, né? Em cada cantinho a gente vê essa força, essa energia, essa natureza também dando a sua resposta, porque também ela foi cuidada, né? Vocês tiveram esse cuidado com cada cantinho, né? Com cada espaço, né? Para dar essa resposta também, de que é possível a gente reerguer, é possível a gente retomar, recomeçar, enfim, né? A partir daquilo que a gente encontrou nesse momento. E certamente a maior força é a força das pessoas, né? Então, assim, Rosimério, eu queria ouvir também um pouco de você. Você aqui, né, sendo natural aqui da Forqueta, com toda essa tua contribuição, também, né, ainda na época de escola, na escola que você também trabalhou há tanto tempo, e dentro também dessa organização do Caminhos da Forqueta, o que representa nesse momento estar aqui, podendo participar e estando aqui, né, nesse espaço do Camping do Irineu? Para mim, é uma alegria muito grande. E eu estava pensando, enquanto o Martinho e a Vivi, para nós, ela e a Vivi, estavam comentando do ano que o camping foi iniciado. Eu pensei, bom, eu tenho quase a idade do camping. E não lembro assim da Pedra, mas desde criança, né? Porque a gente tem um grau de parentesco aqui bem próximo, né? Então, eu frequentava aqui, vinha com meus avós, e era uma felicidade. Finais de semana eles vinham visitar, na verdade eu vinha junto, né? Então eu lembro não do bar, do primeiro banco que tinha da primeira mesa, mas o primeiro bar de madeirinha ali, onde está a Pedra agora. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu acompanhei essa evolução toda. Cada ano tinha casinhas novas e toda essa evolução, e acompanhei toda a história do camping. Então, muito feliz. E 2010, realmente, trabalhando na direção da escola, nós realizamos um projeto de reflorestamento, que foram plantadas 400 mudas de árvores nativas. E agora, 14 anos depois, elas estavam grandes, muito grandes, e o rio levou todas elas. Mas foi um susto também quando eu cheguei aqui, porque a gente sabia de toda a destruição do vale, enfim, de outros lugares da Forqueta, que eu moro aqui. Mas chegar aqui e se deparar com o rio ali, tudo limpo, não tem mais nenhuma árvore, é assustador. Mas, ao mesmo tempo, agora o resultado é incrível, ficou lindo, né?
parabéns para eles, parabéns para quem ajudou e se comoveu e ajudou. Tá um espaço realmente diferente e muito agradável, com propostas novas que eu acho que eles vão contar depois, né? E a gente ouvindo essa história, né, Rosemary? A gente vê o quanto tem as mãos e as mentes de muitas pessoas aqui. Essa contribuição, esse apoio, essa reorganização de todo esse espaço. E é um momento que parece que a gente precisa viver isso, né? Aquele momento inicial, até de luto, né? Da gente se deparar com a realidade, a gente absorver isso num primeiro momento. E aos poucos a gente se dando conta do que é possível fazer, né? Porque são passos importantes, é um passo de cada vez, como a gente sempre diz, né? E aqui tem muita história, aqui tem muita cultura, aqui tem... não sei nem se vocês conseguem dimensionar quantas pessoas já passaram por aqui, né? Então, cada uma dessas pessoas tem uma história e certamente tem uma expectativa de poder voltar, de poder vivenciar outros momentos aqui com vocês. E agora já com essa geração, né, vamos dizer, dos jovens empreendedores que decidiram que não deixariam esse empreendimento encerrar suas atividades, né? Manter, sim, um espírito empreendedor, manter um pouco das origens, mas, claro, atendendo aí essas novas expectativas, né? E um novo momento também que o camping está vivendo. E me chamou a atenção também algumas histórias que vocês contaram de como vocês encontraram um espaço e o que vocês decidiram fazer com aquilo que vocês encontraram, né? Então, talvez a gente pudesse falar um pouco sobre isso, claro, dentro daquilo que vocês quiserem socializar. Tem uma história ali do Papai Noel também, que, né, a gente pode contar. E a questão do deck também. Como isso foi possível reconstruir e que ferramentas ou que objetos ou que vocês usaram para reconstruir? Eu vou começar citando, então, a questão ambiental, né? Aqui no camping a gente sempre cuidou muito, né, essa parte ambiental, né? A gente sempre se preocupou com a questão das árvores, né? A Rose colocou que haviam sido plantadas, então, essas árvores todas lá em 2010 e a gente tinha isso isolado, né? A gente não estava utilizando desse espaço porque a gente realmente queria garantir que elas iam crescer sem ser danificadas. E a nossa ideia para esse ano era limpar, então, aquele espaço para o pessoal começar a utilizar. Não aconteceu. O que a gente fez logo depois da enchente, né? A gente procurou replantar árvores e a gente procurou tirar, né, da linha do rio. Uma coisa que a gente aprendeu é que o rio passa, ele passou, ele vai passar mais vezes, então a gente tem que utilizar, a gente tem uma área maior, a gente pode utilizar, pode replantar, pode construir fora dessa linha do rio, né? Então esse foi o primeiro cuidado. Olha que consciência, gente, eu acho que isso é importante, eu quero destacar isso, esse cuidado, porque eu imagino que no meio de tudo isso, né, poderia ter daqui a pouco um sentimento de revolta, né, mas vocês buscaram isso também para tomar decisões que são importantes e que servem também, eu acho que de inspiração para quem nos acompanha, para quem empreende, né? Para que a gente, enfim, respeite esse espaço que a natureza está ocupando e a gente consiga ser parceira, né? A gente está, eu sempre digo, a gente está nesse ambiente, a gente é parte disso, né? E a gente precisa conviver de forma harmônica com esse espaço. Foi uma decisão, de certa forma, difícil, né? Porque não reconstruir as casinhas que estavam nessa linha. As pessoas que perderam tinham uma expectativa de poder retornar. Então, dizer não nesse momento foi difícil, porque as pessoas que estavam ali, as casinhas são nossas, mas elas tinham parte da vida, parte da história, tinham móveis, tinham recordações. Então, foi difícil dizer não, a gente não vai construir novamente, né? Foi uma decisão difícil, né? E além disso, a gente tentou utilizar os materiais, né, que vieram com a enchente. O Martinho vai falar um pouquinho ali sobre a construção da pracinha, né, do deck. Digamos assim, com a destruição, digamos assim, que aconteceu todo, sabe, que nem a Vivi colocou, sabe, dá aquele impacto e tudo mais. Mas a gente pensou em reutilizar algumas coisas, que nem a pracinha. Também é uma das áreas que a gente reconstruiu, revitalizou, reutilizando pneus, que na verdade espalharam por toda a área do camping aí, com a cheia toda que deu.
Então a gente viu naquela situação uma forma de conseguir ajeitar a nossa praça de novo, sabe? Em função de sempre ter bastante criança aqui no camping, que é uma coisa que a gente dá muito valor, sabe? A questão da família, sabe? Puxar a família para junto da gente. Como a gente também tem os nossos pequenos aí correndo, né? Então tem a questão do deck também que a gente montou, reutilizando madeiras, enfim, que também pararam aí dentro do camping, sabe, né? Foi reutilizado, hoje, né? Hoje é um mirante, é um deck, é inclusive um espaço também para acampamento, né? Vocês podem depois também falar sobre isso, que eu achei uma ideia muito bacana. E eu nunca fui muito fã assim de acampar em espaço, talvez que a gente não conhecesse, que a gente não tivesse assim um apoio, uma estrutura. E eu acho que eu vou deixar um recado aí, que essa forma aí como vocês estão encaminhando essa proposta de camping, de acampar, eu acho que eu sou parceira, né? Uma hora dessas eu quero viver essa experiência também, né? Isso é muito bom. Acho que na vida a gente tem algumas oportunidades que a gente não pode, ou algumas experiências que a gente quer viver, e a gente tem que esperar a oportunidade certa. Então, eu acho que eu vou conseguir tirar do papel essa experiência de acampar, e eu acho que vocês me deram uma ideia aí. Uma hora dessas vai ser possível. Olha, a gente fica bem feliz também por tu estar com essa ideia também, né, de experimentar algo diferente, sabe, né? Que na verdade também foi uma ideia que a gente teve, né, em colocar essa experiência para o público, sabe, de propor algo novo, sabe? E o que mais daqui a pouco, Viviana? Eu acho que a questão do Papai Noel pode ser contada, questão né? do Papai Eu Noel, achei uma sim. história, assim, primeiramente meio chocante, eu imagino, porque quando a gente conta uma história, a gente se transporta para que, mesmo que a gente não viveu, a gente parece que consegue imaginar aquela situação e a gente fica, né, com essa expectativa, né, de como foi e qual foi o resultado. Então, certo. Como a gente falou dos pneus que foram utilizados na pracinha, e assim como a gente utilizou restos de madeira que vieram para construir o deck, a história do Papai Noel é a seguinte: junto com todo o entulho, tudo que veio com o rio, porque a gente encontrou tapetes, a gente encontrou os mais diversos materiais possíveis, né? Foi localizado um manequim, né? Um manequim de loja no rio, que primeiramente, né, as primeiras pessoas que avistaram se assustaram bastante, pensando que era um corpo, né? Se tinha aquele medo, né, em função do grau ali da enchente, que pudesse ter, né, alguém ainda, né, desaparecido nas águas. E quando foi avistado o manequim, então, o primeiro momento foi um momento de susto, de medo, até que alguém teve coragem de chegar pertinho. Esse manequim estava de ponta cabeça, ele estava sem cabeça e ficou por um tempo no rio. Até que num final de semana alguém teve a ideia de ir lá, retirar ele, tirar a lama de dentro e trazer aqui para o nosso espaço. E eu brinquei, eu disse, olha, eu não quero ele aqui, né? Se vocês querem manter ele aqui, vocês têm que cuidar dele, porque senão eu vou guardar dentro de uma casinha, vou colocar para dormir na cama de alguém, ou vou deixar sentado no sanitário, né? Coloquei aquela pilha, né? Se é para ficar com ele, vamos cuidar. E para nossa surpresa, ele desapareceu e por um tempo depois a gente encontrou ali. Ele estava com uma roupa toda preta, ele estava de bota. E aí depois ele ganhou uma cabeça e ganhou óculos. E agora, nos últimos dias, ele ganhou uma roupa de Papai Noel. Então, a gente tem as fadinhas do camping, né, que andaram pintando a pracinha, que fizeram várias artes. E agora a gente descobriu que a gente tem as elfas aqui no camping, né, que trabalharam o Papai Noel, que trouxeram presentes. Nossa, que bela história. É uma história realmente inspiradora. A gente não podia deixar de contar, né? Isso também, porque no meio de toda essa situação, de alguma forma, a comunidade aqui também, vocês encontraram forças e energia. São belas histórias para a gente poder contar e são histórias com um final feliz. O Alan já fez sinal que a gente está chegando aí já na metade do nosso programa, mas antes da gente chamar os apoios, Rosiméria, eu sei que você tem aí uma bela parceria, né? Vocês têm, além de ter um grau de parentesco, você tem aí uma bela história, também uma parceria
né, no sentido assim de um trabalho que vocês desenvolvem aí. Só para a gente deixar uma palhinha assim para essa entrada agora para o segundo bloco. Do que a gente está falando? Estamos falando de caminhadas contemplativas aqui na comunidade da Forqueta. Então, o pessoal do roteiro dos Caminhos da Forqueta estão sendo meus parceiros. Foram durante o finalzinho de 2023 e durante o ano de 2024. Claro, com parada de maio até setembro, outubro, em função da enchente, né? E retornamos depois. E muitos projetos para esse ano. E essas novidades a gente vai contar depois dos apoios. E assim, antes a gente chamar os apoios, eu também quero fazer o destaque que os nossos convidados estão, a gente diz literalmente vestindo a camiseta, né? A guia de turismo Rosemary está com a sua identidade, né? Com uma camiseta bonita, né? Para se identificar, né? Identificar o seu trabalho, né? O Martinho e a Viviana também estão bem caracterizados, vestindo a camiseta na cor amarela, né? Que também é um destaque. Vocês estão assim, realmente muito bem caracterizados. Eu acho que isso também chama atenção, né? E também é uma dica, né? Para quem empreende, né? Quando você chega num estabelecimento e você encontra as pessoas, né? Vestindo literalmente a camiseta, elas estão identificadas, é mais fácil de chegar. A gente parece que se sente mais, não sei se melhor recepcionada, mas a gente chega e a gente já sabe a quem se dirigir, né, Rosemary? O amarelo da esperança, né? Isso aí. E o branco da paz nas caminhadas. Isso aí, né? Então é isso aí. Depois dos apoios a gente volta a conversar e vamos detalhar um pouco mais sobre as ações agora para essa nova temporada e os projetos aí da Rosemary também para 2025. Fiquem conosco, estamos de volta logo, logo. A primeira do seu rádio. Integração FM. Para cuidar de cada cantinho da sua casa e manter ela perfumada, use o limpador perfumado Girando-Sol. Sua fórmula tecnológica garante mais limpeza e perfumação, eliminando odores do banheiro, pets e frituras. A linha de limpadores perfumados Girando-Sol é composta por várias fragrâncias, é de fácil aplicação e pode ser usada em diversas superfícies, como pisos, azulejos, vidros, bancadas e móveis. Espalhe esse bem-estar na casa toda. Girando-Sol. Cuidamos de cada cantinho da casa. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta. O nosso 102º programa, Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui no distrito de Forqueta, no interior do município aqui de Arroio do Meio. Estamos aqui no camping do Irineu, com os nossos convidados, a Viviana Casaril e o Martinho Rockenbach, que são aqui do Camping do Irineu, e a Rosemary Teleken-Rupental, ela que é guia de turismo e empreendedora das caminhadas. Estamos conversando hoje sobre o tema Turismo em Forqueta, Camping do Irineu, com as novidades e as parcerias para essa temporada.
Lembramos que esse programa tem o apoio da Anidecor House, Sicredi Região dos Vales e também da Girando o Sol. Antes da gente voltar a falar um pouco sobre as ações para essa temporada, eu quero compartilhar aqui com os nossos ouvintes esse calendário, que é uma produção da Antur Vales, que é a Associação dos Municípios de Turismo aqui da região dos Vales. E esse calendário, ele traz os atrativos de toda a nossa região, de todo o Vale do Taquari. E aqui no município de Arroio do Meio, nós temos aqui 2 fotos. Temos uma delas que é a Igreja de Pedra, que é aqui da Forqueta, e também o Morro Gaúcho. Então, são 2 atrativos aqui do município de Arroio do Meio que estão nesse calendário. Então, é um calendário realmente que, né, também é usado, né, para fazer a divulgação dos atrativos aqui do nosso vale. Fica aqui a dica, né? Eu vou tentar achar aqui a Igreja de Pedra aqui da Forqueta. Vamos ver se eu localizo, mas eu posso também ir localizando isso ao longo do programa e a gente vai mostrando. Porque também é uma forma que a gente pode usar de mostrar os nossos atrativos aqui no nosso município aqui de Arroio do Meio. Rosemary, a gente vinha falando das caminhadas, né? Então, o que a gente pode esperar para 2025? Que eu já sei que o Camping do Irineu é parceiro desde o início e continuará sendo parceiro, né? Então, podemos falar um pouco sobre essas novidades. O que você já pode compartilhar, logicamente. Certo. Bom, eu vou fazer eu acho que um breve histórico, né? Como eu disse antes, agradeço por participar novamente, já participei da gravação de vários programas, então. Eu iniciei essa proposta das caminhadas em setembro de 2023. Me formei guia no final de 2023. E anterior a isso, a gente já estava com essa ideia, tá? Vou ser guia formado, e agora? Qual é o caminho que eu vou seguir? Eu vou fazer guiamentos de grupos, trabalhar com turismo emissivo, que é levar as pessoas da região para conhecerem destinos no nosso estado, em outros estados, enfim. Ou eu vou apostar no turismo receptivo. Como eu moro em Forqueta, amo esse lugar, então eu vi uma oportunidade aqui, através de uma caminhada aleatória que eu fiz com uma amiga minha, que é a Ana Karina. E ela disse, nossa, tu conhece aqui o lugar e tem tanta história boa para contar, tu é a guia raiz, ela brincava comigo, e assim, o que era para ser uma caminhada de 1 hora, uma coisa muito aleatória, se tornou uma primeira caminhada de 3 horas. E contemplando flores e árvores e animais e conversando com as pessoas. Não, e aí, a partir disso, surge uma ideia, né, Rosemary? Isso, eu acho que isso é importante, né? Surgiu a ideia das caminhadas, pensei, é isso. Então, eu iniciei em setembro. E aí eu pensei, bom, eu vou caminhar, vou fazer uma proposta para grupos pequenos, onde eu possa estar interagindo diretamente com essas pessoas e elas também consigam interagir entre si, conversar, se conhecer. Juntamente estar falando sobre a história de Forqueta, sobre a cultura, sobre curiosidades. E a questão do bem-estar, de estar relaxando e realmente contemplando. Não uma caminhada assim de... né, com foco no exercício e meta de tempo, não é isso. É uma proposta diferente, onde se caminha com muita calma e observa, e para, e contempla, e conversa. Eu estava até pensando sobre isso, Rosemary, porque quando a gente fala de caminhadas, quando a gente fala de trilhas, existem pessoas que, de fato, têm esse foco no exercício físico, tem a meta, né, tem um tempo aí, um percurso que eles querem concluir, ou até uma maratona, mas... te ouvindo falar, né, dessas caminhadas, eu vejo o quanto a gente consegue trazer essa proposta de explorar os espaços de turismo que a gente tem aqui na Forqueta, e que não são poucos, né? Depois a gente pode falar sobre o Caminhos da Forqueta também, de todos os atrativos, e como essas caminhadas, elas têm também contemplado todos os atrativos que a gente tem aqui. Nós aqui também estamos com mais um participante. Um ou uma participante que está chegando aqui, que depois vocês também podem apresentar. Fazer um programa assim ao vivo é isso, né? Quando a gente está no meio aqui da natureza, a gente tem essas belas surpresas, né, Rosemary? Isso. E então eu realizei algumas, e a ideia inicial foi apostar nas estações do ano, porque cada estação do ano
tem as suas maravilhas e temos o que observar em cada época, principalmente em relação às plantas, né, a luminosidade do dia. Então, várias questões assim importantes e relevantes em questão da natureza. Então, eu realizei caminhadas da primavera, e aí chegou o verão, aí eu vim buscar a parceria com o camping, fizemos uma reunião inicial, né, pensando como poderíamos organizar. Então, foram várias caminhadas no verão de 2024, ou eu iniciava com um grupo na Igreja de Pedra, e vínhamos até aqui, realizávamos o piquenique ao ar livre, e depois retornávamos. E, por fim, nós consideramos melhor, né, porque a gente vai adaptando, vai aprendendo e vendo o que se torna melhor e mais favorável. Iniciávamos aqui a caminhada e depois retornávamos para finalizar com o piquenique. E depois iniciou o outono e junto veio a enchente, então foi uma parada. E aí retornei realmente mais para o final do ano, com a ideia de realizar caminhadas noturnas, o que está sendo algo bem interessante, porque caminhar à noite é muito diferente do que caminhar durante o dia. Olha aí, olha as novidades, né? Eu fico pensando, olha o quanto o turismo ele é inspirador, né, para novas ideias, para novos empreendimentos. É inspirador e a gente precisa estar buscando alternativas de melhorar sempre, de estar oferecendo propostas e atividades diferentes. E aí a gente também pega, Rosemary, um outro público. Eu acho que isso também é importante, né? E não é por acaso que nós estamos aqui iniciando o ano de 2025 num espaço, né, muito indicado para a estação que a gente está, né? Para o período aí do verão. Isso, então uma das caminhadas noturnas que eu realizei foi vir até o camping no dia da reabertura, no dia 15. Isso, então o que eu proponho para as pessoas à noite? Que elas levem uma lanterninha, que não se use a luz do celular, de preferência, para justamente estar se desconectando um pouco. Embora nós tenhamos iniciado às 6 da tarde, então era céu claro ainda, passamos pelo centro da Forqueta, conversando, contemplando, contando curiosidades, história. Visitamos uma lojinha, a loja de artesanato, em Mimos da Ângela, que fica no caminho. Chegamos até o camping, aproveitamos o espaço aqui do fogo de chão, que é um espaço lindo que eles criaram também para ser curtido à noite. Fizemos nossa refeição, que foi uma deliciosa tábua de frios, aquela noite, fizemos fotos, o pessoal conheceu o camping, caminhou. E depois nós retornamos e fizemos uma parada no Apiário Guiche, onde o seu Clóvis e a Ademilde nos receberam, ele com a gaita, sempre faceiro, e tivemos uma experiência muito diferente, que foi uma conversa, praticamente uma palestra sobre a vida das abelhas e os hábitos noturnos delas, coisas que a gente pensa pouco e reflete pouco sobre isso, né? E observamos também, ele abriu as caixinhas das abelhas para ver, né, como elas estavam vivenciando a noite também, então foi algo muito diferente e legal. Sabe o que é o bacana, Rosemary? Enquanto você vinha contando essa história, esse percurso, a gente faz esse percurso mentalmente, né? A gente acompanha, a gente já imagina, né? Cria, né, no nosso imaginário como isso aconteceu, né? Então, olha o quanto o turismo cria. A gente usa muito experiências, né? Seja experiências gastronômicas, seja experiências de aventura, sejam experiências culturais, e eu acho que isso está muito forte, né? O turismo, a cultura, a história, ela tem sido algo que me parece que tem dado uma identidade aqui para o nosso turismo. Não sei, fica, de repente, aí uma dica, né? Isso. Então, o que eu aposto muito são as experiências únicas. Em outras caminhadas noturnas, então foi outro roteiro anterior à reabertura do camping, nós visitamos o Alambique à noite, nós passamos na Agroecologia Ferrari, então os participantes tiveram a oportunidade de estar colhendo verduras à noite, à base da luz da sua lanterna, do seu lampião. Então foi e um café também na Albin House, que é uma casa antiga, preservada pela família. E eu adoro, assim, quando os nossos convidados falam, assim, bastante de comida, né, de café, a gente aqui no horário do almoço, né, mas eu sempre digo, tá tudo certo, faz parte e a gente aguenta, nós né? caminhamos, então nós precisamos nos alimentar. Claro, não é só alimentar a alma, mas o estômago também. Tá bem explicado, né? Tá Isso. perdoada, tá explicado. E outra coisa que chama
bastante atenção, que eu reforço, a questão da gente estar morando numa região onde a gente tem o privilégio de estar uma conexão mais direta com a natureza e contemplar um céu estrelado. Na noite da caminhada aqui para o camping era noite de lua cheia, então foi um espetáculo à parte. Então, contemplar o céu estrelado é algo que a gente tem disponível aqui para nós, mas a gente faz muito pouco. Então, durante a caminhada, eu atento para essa questão. Além dos sons da noite, os sons de algumas aves noturnas, principalmente dos sapinhos. Então, é algo tão simples, mas que a gente precisa resgatar, que nós não estamos... Às vezes a gente não dá valor, né, ao que a gente tem. E nós aqui, a gente consegue sentir todos esses sons da natureza, né? E isso é algo único, né? A brisa, o vento. E tão próximo, eu acho que isso também é um detalhe, né? A gente está muito próximo aqui do centro da Forqueta, depois até vocês podem dizer quanto nós temos aí desde a Estrada Geral até aqui. Nós estamos muito próximos do centro de Arroio do Meio, né? Das cidades próximas, são alguns minutos só para a gente estar nesse lugar, né? Em meio à natureza, né? Para poder curtir, né? Essa maravilha, né? Que é o camping aqui do Irineu e, enfim, a Forqueta, né? Com todos os seus atrativos aí que já foram citados. Isso, então... E 2025? Caminhadas diurnas, noturnas. Como eu falei antes, formei guia através do Senac, cheguei ao final do curso, sou guia e agora? Segui numa proposta que é das caminhadas que eu estou apostando. Só que eu cheguei no ponto, eu pensei, eu preciso melhorar em algumas coisas. Eu tenho dificuldade na questão do marketing, é necessário. Há 10 anos atrás era um jeito de se divulgar um empreendimento ou uma empresa, né? Hoje em dia é muito diferente, então não sou formada na área, eu preciso procurar algum auxílio nesse sentido, preciso procurar auxílio em outras questões também, então agora estou no processo de uma consultoria através do Senac. Olha, uma dica, né? Uma dica. Me readaptando, conhecendo, estudando para melhorar essa proposta durante o ano. Então, a ideia é continuar com caminhadas noturnas, diurnas. E uma questão que eu estou revendo muito, chove, a caminhada não acontece. Mas a chuva é algo da natureza e que é benéfica. E a gente pode estar caminhando na chuva. Então, de que forma eu posso estar realizando uma caminhada mesmo na chuva? Claro que não uma chuva torrencial. Mas uma chuva leve, eu não preciso estar cancelando. Porque isso é ruim para o participante, é ruim para a pessoa que se organizou com a alimentação. E uma vez desmarcando um compromisso, um evento, a gente sabe que depois remarcar de novo é mais complicado. Eu fico até imaginando, Rosemary, quem está nos acompanhando, daqui a pouco já esteja sonhando com uma caminhada, caminhando na chuva, né? Olha aí, pode ser muito inspirador. E já temos data da primeira, já pode divulgar? Agora, janeiro, vamos dar uma parada até o dia 17. 17 eu retorno com uma caminhada noturna. Então o roteiro vai ser uma visitação também com um café à noite na Albin House e uma visita ao Alambique. No dia 24 de janeiro, então a visitação e a parada aqui no camping e mais alguns pontos da Forqueta. Que maravilha! 2 caminhadas noturnas. E em fevereiro, então, a partir dali eu vou estar anunciando as caminhadas diurnas, algumas noturnas. E eu tenho um nome muito básico, como eu disse, eu comecei caminhada das estações, depois foi caminhada para caminhadas contemplativas, mas eu estou num processo de definir um nome diferenciado e criativo. Aí quando você tiver esse nome, por favor, eu né? Comunico nos convide, oficialmente, isso aí pode deixar. Para a gente poder divulgar. Eu quero aproveitar também e mostrar, antes a gente falou desse calendário, e eu falava da Igreja de Pedra, e agora eu localizei ela, eu quero mostrar ela para a câmera, não sei se a câmera vai poder mostrar, mas enfim, ela está aqui nesse calendário, né, está aqui também para poder mostrar também as belezas aqui de Forqueta. O programa já está avançado um pouco no tempo, né, mas a gente precisa falar um pouquinho ainda do camping. Então, assim, o que as pessoas, quando chegam aqui, elas encontram, qual é o horário de funcionamento de vocês, quais são as novidades para essa temporada? O que a gente pode divulgar?
A gente vai salientar, então, que temos mudança, sim, no atendimento. Durante essa temporada 2024-2025, nós estaremos atendendo apenas nos finais de semana. Então, sextas de noite, sábados e domingos, tá? Mas as pessoas, né, podem vir para aproveitar churrasqueiras, para aproveitar a área verde. A gente tem um público que gosta de trazer sua carne, fazer seu churrasco e deixar assim esse convite e falar que a gente tem sim, né? A gente refez churrasqueiras, a gente está com em torno de 50 churrasqueiras na área verde que foi possível utilizar, então tem bastante espaço. As pessoas também vão encontrar, né, na nossa lancheria opções de almoço que no ano passado nós não tínhamos, né? A gente criou alguns pratos prontos, então as pessoas que não querem fazer só um lanche, né, que era o que era oferecido, a gente tem então uma opção de almoço, de comida. Nós temos de novidade, né, o acampamento, e eu quero dar um destaque quando a gente estava falando, né, de experiências. Aqui a gente está usando um outro termo que a gente fala criar memórias, né? Então a gente criou esse espaço do acampamento buscando um pouquinho mais de conforto, pensando também nas famílias com crianças. A gente sabe que sair de casa com criança, às vezes tu tem que levar o carro cheio e mais, né, um suporte, porque não cabe tudo. Então, a gente criou essa modalidade pensando nisso. A gente tem um espaço preparado, né, com tomada para abastecer celular, a gente tem iluminação, fica próximo dos sanitários, a gente tem chuveiro quente, fica do lado do bar, né, precisando de alimento, de bebidas. Tem fogo de chão, e a Rose vai poder contar um pouquinho depois da história do marshmallow, né? Porque assim, a gente tem marshmallow, tem o palitinho, mas a Rose tem uma história ali, né? Tem algo a mais sobre o marshmallow que a gente ficou sabendo que na primeira caminhada noturna ali rolou uma história ali com o marshmallow. Tá certo, depois ela conta. Deixa eu entender, então, assim, vocês estão atendendo aqui só nos finais de semana, né? Então, sextas à noite, sábados e domingos, com essa estrutura que vocês falavam. Mas se eu quiser acampar nesse espaço que vocês falaram, eu trago a barraca, como é que funciona? Só para a gente entender isso, né? Aí a gente está com a proposta, então, do acampamento sobre o deck, que é a forma que a gente divulga isso também, né? Que é a experiência que nem a Vivi colocou, sabe? Que é a gente instalar a nossa barraca com o colchão já instaladinho sobre o deck, com a estrutura completa ali, né, de Olha que maravilha e isso, tudo mais, para proporcionar, sabe, essa experiência de acampamento a pessoas daqui a pouco que pensam em acampar daqui a pouco, mas ficam naquela dúvida, sabe, com criança também, sabe, de colocar uma barraca no chão direto, sabe. Olha, essa ideia me agrada muito, né? Eu estou assim, bem inspirada com isso aí. Eu acho que pode ser uma memória, né? Quando você falava em criar memórias, que isso eu acho que sai no imaginário de todas as pessoas, né? Ter experiências, criar memórias, e às vezes a questão da infraestrutura, ela facilita ou ela às vezes até impede as pessoas de viverem essas experiências, né? Então, olha ali que bacana isso, né? Então, além de todo esse processo de reorganização, de reconstrução, de limpeza dos espaços, de manter ainda, né, as características do lugar, que é né, essas casinhas que o pessoal, né, loca, enfim, né? Vocês têm a estrutura dos banheiros, têm acesso ao rio, tem aqui o espaço do almoço, do bar, enfim. Essa área verde toda aqui que a gente está vivenciando, né, as churrasqueiras, tem essa experiência maravilhosa do acampamento. Eu simplesmente confesso que eu adorei, né? Fica aí uma dica aí para quem me acompanha aí na minha família. Eu quero realmente criar essa memória e viver essa experiência. Sim, a gente teve uma aceitação muito boa, né? Principalmente pelas famílias com crianças, essa expectativa das crianças, né? Eles têm um imaginário muito forte e acabam trazendo os pais. E a gente ficou muito feliz, assim, com o resultado. A aceitação foi muito grande. E assim, o Martinho também colocou, às vezes a pessoa tem essa vontade de provar, de viver essa experiência, mas não vai investir na compra da barraca, não vai querer carregar o carro com coisas que talvez vai ser difícil de trazer, né? Para viver realmente essa experiência, precisa trazer um travesseiro e uma coberta, né? Muito bom. Rosemary, não sei se essa história é rápida para contar, porque a gente já deve estar aí estourando o nosso tempo, né? O Alan já está aí fazendo um sinal, mas
a história do marshmallow ou fica para uma próxima oportunidade? Como se faz aí essa experiência do marshmallow? Talvez... Bom, enquanto ela vai pensando sobre isso, eu acho que ela está tendo que buscar isso na memória também. Então, enquanto ela vai pensando sobre isso, eu já quero aproveitar e agradecer aos nossos apoiadores, né, que estão nos permitindo aí, né, continuar esse trabalho agora em 2025, né, e dizer o quanto é uma satisfação a gente poder compartilhar essas experiências e trazer essas belas histórias de recomeço, de reconstrução, de retomada e de criar novas memórias que vocês estão assim trazendo aqui para a população aqui de Arroio do Meio, dos municípios vizinhos. Rosemary lembrou a história ou fica para uma próxima oportunidade? Não sei se é exatamente a mesma história, mas nós recebemos, então, um palito com marshmallows para a gente assar. Eu disse, gente, eu não sou a pessoa que sabe assar marshmallows. E aí uma pessoa se prontificou do grupo, que tinha experiência e tal, e foi explicando, deve ser assim, a gente não pode colocar direto no fogo e tal. Só que a pessoa que estava ensinando, ela queimou seu marshmallow. Olha então aí. Ficou uma situação bem engraçada. Mas isso pode ser que algum memórias, né? detalhe sim, com certeza, fica na memória de todo mundo que veio. Depois nós fomos até o deck, fizemos a foto, caminharam, utilizaram os pallets, os almofadões, fizeram uns minutos de silêncio para se conectar com a natureza. E diz a Vivi aqui que rolaram alguns pedidos, que deveria se fazer um pedido, não sei se na hora de assar o marshmallow. Eu acho que essa história ali eu perdi realmente. Como guia eu estava talvez em outra atividade naquele momento. Não, mas que bacana, né? Eu acho que isso faz as pessoas também se reconectarem com a natureza, consigo mesma, com a sua família e se permitirem, né? Porque eu acho que esse é um momento também que a gente vive, né? Das pessoas se conhecerem, se reconectarem e se permitirem viver algumas experiências, né? Acho que é um momento novo, né? Que a nossa geração e as gerações futuras aí estão podendo vivenciar. Eu quero também aproveitar ainda rapidinho e falar desse roteiro Caminhos da Forqueta, que é um roteiro que agora em 2024 já completou 10 anos, né, e que agora ao longo do ano a gente quer falar também de todos esses empreendimentos. Temos aqui também o Entre Vales e Arroios, que é um outro roteiro aqui de Arroio do Meio, que tem aí vários empreendimentos que a gente vai poder divulgando ali ao longo dos nossos programas, enfim, ao longo deste ano. Viviane e Martinho, antes a gente encerrar, como as pessoas fazem para chegar aqui no Camping do Irineu? Qual é o endereço? Como é que faz para chegar? Quem coloca no Waze? Quem quer se guiar pelas placas? Como é que faz para chegar aqui? Olha, para daqui a pouco se localizar, a gente sempre orienta pelo menos quem vai por placas, né? Chegando até o trevo de Arroio do Meio, tu vai pegar à esquerda como se fosse sentido a Travesseiro. Do trevo de Arroio do Meio até aqui dá em torno de 13 quilômetros até a entrada, então, da estrada de chão. Toda asfaltada, todo asfaltado, isso. Daí tem um trechinho de em torno de 1 quilômetro mais ou menos do asfalto principal até aqui, mas que é bem tranquilo de achar, também tá com placa de identificação, tudo, sabe? É bem tranquilo de se localizar, né? E redes sociais? Redes sociais, então a gente conta com o trabalho no Instagram, que também a gente sempre divulga bastante coisa, sabe, coloca as novidades, enfim. Daí tem os nossos contatos também de telefone, caso alguém queira nos contatar, tem alguma dúvida de como funciona e tudo mais. Tem a divulgação pelo Facebook, que é feita também. E, claro, a gente também conta com parcerias que nem as de vocês também para divulgar o nosso espaço e tudo mais. Tem outras rádios, enfim, tem mais espaços que é divulgado, então, o nosso empreendimento, né? Perfeito. Rosemary, como é que as pessoas fazem para contatar, para ter acesso aí ao teu trabalho, às tuas caminhadas? Nesse momento, através do Instagram, o @rose_rupental, que eu estou divulgando as caminhadas que acontecem e as datas próximas que acontecerão. Ou seja, desculpa, as caminhadas que já aconteceram.
E também através do telefone 51999821466. As parcerias também, por exemplo, eu organizo caminhada e a parceria vai ser com o camping, eles acabam divulgando os parceiros e tem um material também impresso, um flyer que eu deixo em alguns pontos estratégicos e também as parcerias como essa com esse programa maravilhoso do turismo. Bacana, eu acho que a gente precisa, né, Rosemary, Martinho e Viviana, a gente precisa se ajudar, precisa se apoiar, porque a ideia do momento do turismo é justamente mostrar esses espaços, mostrar essas oportunidades, mostrar o potencial que a gente tem aqui. A Rosemary, guia de turismo, né, a gente num outro momento quer falar também da importância do trabalho do guia, mas isso é um assunto para um outro programa, e mostrar o potencial que a gente tem aqui. Aqui do Camping do Irineu, as alternativas, e como a gente está na época do verão, nem todas as pessoas gostam ou têm, às vezes, a oportunidade de curtir um litoral, uma outra oportunidade, e a gente tem aqui essa opção, né? Tem um camping aqui tão pertinho, tão próximo da gente e com todas essas oportunidades para a família toda, né? Então, o turismo aqui no nosso município tem esse diferencial e esse também vai ser o nosso compromisso para 2025, mostrar né, todas essas nossas alternativas. Rosemary? Só colocando mais uma questão, eu tenho datas pré-estabelecidas de caminhadas, mas se algum grupo se interessar, mínimo 6 pessoas, o máximo 15, 16 ou até 20, pode estar em contato, que eu atendo o grupo em data a ser agendada. Perfeito. Então, dessa forma, a gente poderia, eu sempre digo, continuar conversando, curtindo essa natureza, essa maravilha que é esse lugar. A gente se sente muito bem, nos sentimos muito bem acolhidos aqui. A gente se sente muito à vontade para poder compartilhar, né, toda essa história desse empreendimento e a coragem que vocês têm de continuar, né, de inovar, porque eu acho que essa é talvez a palavra de ordem para 2025, né? A gente se manter também, manter as nossas origens, mas inovar, estar atento às novidades, às oportunidades e a gente fazer o melhor, porque eu acho que a comunidade também espera e merece isso. Mais alguma consideração, senão a gente já vai encerrando? A gente só quer fazer um agradecimento, né, em nome de toda a família do Camping do Irineu. E a gente foca muito no acolhimento, né, em receber bem, em acolher bem as pessoas. A gente quer agradecer a todas as pessoas que nos acolheram, né, a parte da mídia, como você, como outras pessoas nos acolheram, nos deram oportunidade de divulgação e as pessoas que nos auxiliaram, né, as nossas famílias, aos amigos, à comunidade, e pelo auxílio, né? Nosso agradecimento, a nossa gratidão, né? Pelo auxílio e por nos possibilitar esse momento de recomeço, né? De reconstrução. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Dessa forma, então, estamos encerrando mais um programa, Momento do Turismo no Vale. Deixamos aqui um grande abraço, uma boa tarde e até o próximo programa.